Olá, seja bem-vindo ao canal FarmacoVet 360, você médico veterinário ou estudante de medicina veterinária que quer saber um pouco mais a respeito do uso racional de medicamentos. Eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo com pessoas que você acredita que vão ser beneficiadas com as informações que eu vou estar compartilhando nesse canal. Então, para iniciar, eu gostaria de falar de um assunto que está em alta, que são o uso, por exemplo, das isoxazolinas. Então, para aproveitar, ontem eu ganhei 2 amostras de um medicamento aqui que é utilizado para combater ectoparasitas e endoparasitas, essa associação. Então, aqui eu ganhei uma de 7,5 até 15 quilos para o Simba. Então, Simba, agradeço ao meu amigo Nilo, da Focus Distribuidora, que gentilmente deu esse presente ao Simba, mas não foi só ao Simba, foi a Nala também, a outra da Round lá que nós temos em casa, que aqui a apresentação é para de 3,6 quilos até 7,5, então, da Nala. E por que eu aproveitei para iniciar o canal, vou falar das isoxazolinas. São medicamentos que estão sendo utilizados bastante na medicina veterinária contra ectoparasitas e, no caso, essa associação aqui que tem o afoxalane e a milbemicina oxima, também para vermes gastrointestinais, então para parasitas gastrointestinais, principalmente nematóides. E que são nematóides? De bandeira simplória seriam os vermes cilíndricos. Se você quer saber mais, procure o seu professor de parasitologia ou de doenças parasitárias que ele vai falar, destrinchar um pouco mais a respeito dos nematóides. O que eu gostaria de falar para você nesse momento? Que, por exemplo, o afoxalane, ele vai chegar lá em alguns receptores, por exemplo, receptores que estão ligados ao GABA e vão bloquear esse receptor. Lembre que o GABA é o ácido gama-aminobutírico, que é um neurotransmissor inibitório. E também ele vai bloquear canais paracloreto modulados pelo glutamato, que são receptores específicos dos insetos. Então, por isso, de certa forma, as isoxazolinas são seguras até certo ponto aos pets quando nós prescrevemos. Lembrando que há uma restrição, por exemplo, você não pode ultrapassar a dose recomendada, tem que ficar atento para aquelas raças que têm uma deficiência ou que podem ter deficiência da glicoproteína P, devido à associação lá do gene MDR1. Então, isso é possível, então fique ligado, sheepdog, collie, border collie, então essa moeda, Jack Russell, pastor alemão, então são algumas raças aí que nós temos na literatura que podem vir a ter uma certa sensibilidade a drogas que possam chegar até o sistema nervoso e para poder ser retirada do sistema nervoso há necessidade de ter um transportador que é a glicoproteína P, que nessas raças pode ser que elas tenham deficiência em retirar, vamos dizer assim, esses medicamentos do sistema nervoso central e com isso ter um excesso de inibição, por exemplo, poderia vir a ter um excesso de inibição de receptores GABAérgicos nessas raças de animais. Então fique ligado, os cruzamentos dessas raças também podem vir a ter uma certa relação. Então tome cuidado, e inclusive animais que têm históricos de convulsão é algo que você tem que pesar em se você vai realmente prescrever para o animal ou não. E o que eu indico também? O animal está infestado de carrapato, de pulga, aí sim você pode vir a estar associando esse medicamento no seu tratamento. Inclusive, hoje em dia tem trabalhos científicos que esses medicamentos eles combatem também algumas sarnas. Então é importante você estar de acordo com o que o animal está apresentando, por isso aí da importância de sempre ter uma avaliação de um médico veterinário, de uma médica veterinária para poder estar sendo prescrito esses medicamentos. Então não é simplesmente chegar e falar, não, eu acredito que eu preciso comprar um medicamento para matar o carrapato
que está no meu animal e chego lá no balcão e não passo por uma avaliação do médico veterinário. Então é importante eu falar sobre isso para você. Outra coisa importante dessa associação que eu, no caso que eu ganhei aqui, né, tem além da afoxalane, tem a milbemicina oxima. E o que essa milbemicina oxima ela faz? Ela vai já chegar também lá, por exemplo, em vermes gastrointestinais e vai agir, né, abrindo canais para cloro, seja dos receptores acoplados lá ao GABA ou então receptores também dependentes ou ligados ao glutamato. Então, vai já abrir esses canais, vai fazer um efeito agonista nesses receptores lá, por exemplo, em nematóides. Com isso, o verme vai ficar com suas células musculares, por exemplo, hiperpolarizada, ele vai ficar paralisado e com isso ele vai ser eliminado do organismo do animal. E com relação ainda, né, a combater os ectoparasitas, né, é importante eu falar para você que, por exemplo, 5% só das pulgas estão no animal. Então, se você pegar e vai ter um efeito knockdown, por exemplo, pegar e administrar esse medicamento, realmente ele vai atuar lá, eliminando os ectoparasitas. Até você vai ver, tem artigos científicos que com 8 horas já tem de mais de 90% dos ectoparasitas já foram eliminados do organismo do animal. Mas, se você for ver, isso é importante eu falar, deixa eu abrir aqui. Vou retirar aqui ó, o medicamento, abrir. Retirei o medicamento, que o medicamento inclusive vem com contrapeso aqui para ajudar, eu acredito, para não macerar, né, no transporte. E eu gostaria de falar algo que é importante aqui. Ó. No medicamento vem a bula e vem essa figura aqui que é importante eu falar para vocês, essa figura, que é a figura justamente do ciclo da pulga, que eu achei interessante, né, o laboratório se preocupar em colocar e frisar ao tutor que apenas 5% das pulgas adultas estão no animal. E o que isso quer dizer? Que o afoxalane vai lá fazer um efeito knockdown, realmente, lá nos ectoparasitas, por exemplo, na pulga, mas no ambiente vai ter o ovo, no ambiente vai ter a sua forma de larva, ou então vai estar na forma de pulpa. A pulpa pode demorar até 140 dias no ambiente, só para vocês terem uma ideia. Né? Então, dependendo das condições do ambiente, ela pode passar um tempo ali, né, sem eclodir, para poder ter um momento que ela realmente esteja disponível para ter um animal para, por exemplo, parasitar. E o que eu recomendo vocês indicarem ao tutor? Por exemplo, fazer limpeza do ambiente, né, com água, com sabão neutro, né, para poder eliminar essas formas do ambiente. Né? Então, por exemplo, tem uma caminha, então lava essa cama a cada 7 dias, e recomenda fazer lavar. Já tem um paninho que ele gosta, lave esse paninho pelo menos a cada 7 dias, que aí você vai conseguir quebrar o ciclo, né, desse ectoparasita e com isso você vai diminuir a carga parasitária e provavelmente o teu tratamento ele vai ser mais efetivo. Então isso é importante eu falar para você. Por quê? Porque você poderia pensar assim, não, vou ficar prescrevendo todo mês, a cada 30 dias eu vou estar oferecendo esse medicamento. Agora eu te pergunto, é necessário o animal receber milbemicina todo mês? O animal está sendo exposto realmente a vir a contrair parasitas gastrointestinais? Não sei. Tá? Aí isso é uma coisa que você vai pesar, porque a gente não sabe, eu acredito que tem pouco tempo de prateleira esses medicamentos para a gente ficar oferecendo todos os meses a esses animais, né? E quem sabe não venha a ter algumas consequências, por exemplo, no órgão de metabolização, que é o fígado. Né? Então isso é uma interrogativa que eu deixo a você aí, né? Para poder você estar pesando e raciocinando. Inclusive, quem sabe de repente, se o animal tem um histórico de ectoparasiticida, quem sabe você não vai associar
né? Então, nós temos no mercado bastantes opções com relação ao uso, por exemplo, de coleiras, né? Então, eu gosto muito de uma coleira, por exemplo, que tem associação de fipronil, né? Que também vai agir nesses canais, né? Associados ao GABA, ao glutamato, né? E bloqueando esses canais que tem uma coleira que tem fipronil, que faz esse mecanismo. Tem na mesma coleira permetrina, que vai atuar, por exemplo, em canais para sódio, aumentando o tempo de abertura de canais para sódio. E aí a permetrina também vai ter um efeito repelente, pode evitar picadas de flebotomídeos, por exemplo, que possam vir a ser os transmissores da leishmaniose, né? Então é importante você começar talvez a pensar em associar. Em outro momento eu vou estar fazendo um vídeo específico para falar a respeito da coleira, né? Ou das coleiras que nós temos disponível. Mas temos também o piriproxeno numa coleira, que vai agir, por exemplo, seja ao contato ou seja a ingestão. Se o ectoparasita ingerir, uma pulga ingerir, por exemplo, piriproxeno, esse piriproxeno vai nas fezes da pulga e lá o ovo ou a larva, quando vier a ter contato com esse piriproxeno, que a larva, por exemplo, vai querer se alimentar, né, dos nutrientes que tem, por exemplo, nas fezes, vai acabar ingerindo esse piriproxeno e ele é um inibidor de crescimento. Então, provavelmente vai ser mais difícil passar da fase de larva para a pulpa, né, por ele inibir a possibilidade, né, desse desenvolvimento da pulga. Acaba que nós podemos estar interferindo e assim diminuindo a chance de ter proliferação desse ectoparasita no ambiente. Então é uma estratégia que depois, em outro momento, eu vou falar para você. Então pense nisso, de repente associar, né, um medicamento que vai ter um efeito com 8 horas e depois de alguns dias você recomenda o uso da coleira para evitar umas novas reinfestações. É claro que se for carrapato, aí vocês também vão ter que estar pensando em fazer talvez a desinfecção, né, do ambiente, no caso com o uso, por exemplo, também de piretroides, mas aí é um outro vídeo que eu vou falar a respeito da necessidade também do controle do ambiente quando a gente se fala também em carrapato. Eu espero que eu tenha contribuído com você e se você gostou desse vídeo, compartilhem com pessoas que você acredita que vão ser beneficiados para começar a nós fazermos o uso racional e quem sabe os nossos pacientes não venham a ter efeitos colaterais a longo prazo que não seriam agradáveis. E o que a gente quer no final das contas é a saúde dos animais. E que você seja beneficiado e cada vez mais você possa compartilhar conhecimentos com as pessoas que são relevantes na sua vida. Grande abraço e fique em paz.